Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal. Ontem foi comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. E aqui no plenário da Câmara Municipal, vários pronunciamentos enalteceram a importância dos negros na formação total do nosso país. E a Prefeitura de Fortaleza, juntamente com o governo do estado, está promovendo ações de combate ao racismo. E para falar dessa união entre município e estado neste tema, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Sérgio Granja, ele que é coordenador da Igualdade Racial da Prefeitura de Fortaleza. Sérgio, obrigado pela sua presença. Inicialmente, como que é essa parceria e como é que ela está se desenvolvendo? Bom dia, Paulo. Bom dia. Primeiro, a gente precisa compreender, essa data surgiu a partir de uma reflexão sobre as questões de como a população negra foi introduzida na sociedade brasileira. E a partir de 1995, passou-se a comemorar-se o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. E, de fato, é um mês, um dia que todos nós devemos fazer uma reflexão. E a reflexão que a gente faz hoje, todos nós devemos fazer, é de como o negro está inserido na sociedade brasileira hoje. Então, eu acho que, fazendo isso, a gente vai encontrar algumas respostas, e uma delas, a gente pode evidenciar claramente qualquer dado que a gente possa encontrar estatisticamente ou visivelmente, é a questão de que há uma profunda desigualdade social, entendeu? E a partir daí, nós podemos compreender que a sociedade brasileira deve ainda muito à população negra. E de uma forma, assim, um pouco sintetizada, como é que o senhor poderia dizer assim, como é que o negro está inserido hoje? É evidente que a gente sabe que existem muitas lacunas, né? Mas como o senhor define? Muito bem. Primeiro, eu fugi um pouco da sua pergunta, mas eu vou fazer essa colocação rapidinho. O Estado e o município, esse ano, a gente fez um grande trabalho de articulação para que, ao invés da coordenadoria fazer o mês da consciência negra, nós fizemos uma articulação para o município de Fortaleza fazer o mês da consciência negra. O Estado acabou também aderindo, né, que foi uma coisa muito louvável. E, a partir disso, também nós resolvemos lançar uma campanha, que seria lançar uma campanha do Ceará Sem Racismo. E é importante a gente falar sobre essa campanha, porque a gente vive, Paulo, sobre um estado que a gente vive sob um estigma de que no Ceará não tem negro, né? E se a gente observar estatisticamente, o Ceará tem mais negro do que a população brasileira. Então, que a média, né? Exatamente, que a média da população brasileira. Então, baseado nisso, o Estado ele resolve se posicionar. A gente lança essa campanha, o Estado está dizendo que é contra o racismo, está se colocando ao lado da população negra para lutar contra o preconceito e contra o racismo. Desta forma, a gente pode verificar alguns dados recentes, que é uma coisa que é bastante preocupante, muito preocupante para a gente, que são as questões dos crimes cada vez mais crescentes sobre racismo e sobre crime contra as religiões, né, que é o chamado de intolerância religiosa. Exatamente, né? É os crimes de intolerância religiosa, que é uma coisa que nos preocupa profundamente, porque já foi reconhecido que a religião é um patrimônio da sociedade brasileira, e mesmo assim a gente consegue, todo dia, quase toda semana, a gente presencia polícia, ou quando não é polícia, é cidadãos invadindo casas de candomblé, terreiros de umbanda, destruindo tambores, ofendendo as pessoas, e a gente não tem essa liberdade religiosa como a sociedade e a Constituição garante isso para a população negra. Como as outras religiões têm, né? Exatamente. Então, tudo isso é um fator de preocupação. Eu acho que um dos grandes desafios nossos, e aí que eu acho que a gente tem que fazer, é fazer uma grande discussão sobre o papel da polícia, entendeu, na sociedade. É uma proposta que a gente tem,
que é de convocar a sociedade para a gente fazer um seminário. Essa é uma proposta que eu tenho para a gente fazer, quem sabe, do próximo ano, fazer um grande seminário sobre a questão do papel da polícia na sociedade brasileira hoje, partindo do ponto de vista da população negra, exatamente por causa da questão do genocídio da população da juventude negra. Agora, voltando àquela ideia errada de que no Ceará não existe negro ou não existia negro, como é que surgiu isso? É o fato, o interessante disso, Paulo, que essa foi uma discussão que acabou, ela surgiu dentro da academia, né? Então, a gente, já conversei com alguns estudiosos do assunto, algumas pessoas, e, infelizmente, essa foi uma questão que hoje ela está superada pela população brasileira. Está superada e foi uma visão equivocada, tanto que hoje existe grandes movimentos negros aqui, unificados, que vêm há séculos, vêm há anos, 20, 30, 25, 30 anos, discutindo e debatendo questões. Então, eu acho que hoje ela é uma questão superada. Ainda bem, então. Superada, né? Mas a gente precisa debater e precisa falar sobre racismo. Está superado que a gente hoje tem compreensão de que no Ceará tem negro, sim, mas a gente ainda precisa abrir e falar desse debate sobre a questão do preconceito e do racismo que ainda existe. Ele é estrutural e a gente não pode fugir desse debate. Por isso é que a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado está se colocando como referência e se colocando contra esses atos, esse tipo de crime. A partir do momento que a gente lança essa campanha do Ceará Sem Racismo, o Estado está se posicionando e está afirmando que é contra essas práticas de racismo e de preconceito contra a população negra, ou seja, qualquer que seja a população do Estado. Muito bom. Mas o senhor acredita que está avançando esse programa do Ceará Sem Racismo? Com certeza. Nós tivemos uma preocupação, e aí também é uma preocupação do nosso prefeito, Roberto Cláudio, é que a gente precisa não só tornar a coordenadoria uma forma da visibilidade para essa coordenadoria, mas a gente precisa desses instrumentos, alguns desses instrumentos que são elementos básicos, e a partir daí a gente vai poder trabalhar essa política com mais ênfase. E você, como tem conhecimento, a gente teve aqui há alguns meses atrás, eu não me recordo qual a data, mas a gente mandou para a Câmara Municipal também um instrumento que é extremamente importante para a população negra e para a cidade também de Fortaleza, que é regulamentar o Estatuto da Igualdade Racial. Então, a partir do momento que o município regulamenta esse instrumento, é um fato histórico, né, para a população negra, porque o município está se comprometendo com essas políticas, não só se comprometendo com essas políticas, mas está afirmando que o município de Fortaleza vai garantir estrutura mínima para que a gente possa executar política para esse segmento. Muito bem, Sérgio, nós vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando sobre esse tema. Aguarde um instante só. Eu sou a Câmara. Eu sou a Câmara. Nós somos a Câmara. Participe! A Câmara Municipal de Fortaleza escuta a voz de toda a população, elaborando leis e projetos, transformando seu bairro e melhorando a sua qualidade de vida. Você faz a diferença. Eu sou a Câmara. Eu sou a Câmara. Nós somos a Câmara. A Câmara de Vereadores e você. Opine, participe e acesse nossas redes sociais. A cidade precisa da sua voz. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa fortaleza. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com Sérgio Granja, ele que é coordenador da Igualdade Racial da Prefeitura de Fortaleza. Eu que sou mais antigo, né, tenho quase 5 décadas trabalhando no jornalismo e eu sou testemunha, assim, de que de uns 30 anos para cá, os negros começaram a aparecer mais nas mídias, coisa que há 50 anos, 40 anos atrás, era muito pouco, né?
Então isso aí é um avanço, assim, não é contribuição, é uma necessidade que a mídia está cumprindo, né? Eu acho isso muito positivo ressaltar. Muito bem, Paulo. Eu acho que sim. O Brasil, depois da sua redemocratização, a partir de 95, se eu não me engano, o Brasil tem dado um salto importante, principalmente na época, né, o governo Lula, que teve, a partir da Constituição terceira, também de 80. exatamente, a partir da terceira conferência, né, internacional sobre a questão que foi a Conferência de Durban, o Brasil assumiu um compromisso, né, ainda no governo do Fernando Henrique, mas só com o governo Lula a gente começou a, de fato, efetivar algumas políticas que são importantes. E tem sim, a gente tem avançado bastante, os negros têm conseguido se colocar numa sociedade, cobrar os direitos de forma mais eficaz. E aí nós estamos vendo aí a questão das cotas, que apesar de muita gente estarem criticando, mas as cotas ela é uma reparação, entendeu? E a partir do momento que o Estado reconhece esse compromisso, então a gente tenta repará-la de alguma forma. Então as cotas é uma forma também de reparação. Mas o importante também a gente frisar sobre essa Ceará Sem Racismo é que nós estamos 324 anos após a morte de Zumbi do Palmares, que essa data também se dá por se comemorar o dia da morte de Zumbi do Palmares. E o que Zumbi pregava? O que Zumbi queria? A única coisa que Zumbi queria, que era o objetivo dele, era construir uma sociedade livre, onde a população pudesse ter o direito à liberdade e direito de praticar a sua cultura e a sua religião. Ainda hoje, Paulo, a população negra continua lutando por esses mesmos ideais, entendeu? E essa campanha também do Ceará Sem Racismo, ela reforça também uma questão que muita gente às vezes tenta mapear ou esconder, entendeu? Mas essas questões elas precisam ser como é que eu digo, precisam ser esclarecidas, elas precisam ser pautadas diariamente, o Estado precisa se comprometer mais, precisa denunciar os casos de preconceito, de racismo, e aí a gente aproveita aqui para denunciar um fato que aconteceu em Brasília do deputado federal Coronel Tadeu, que agredindo parlamentares, colegas parlamentares, ainda quebrou painéis lá de uma exposição. Era uma charge que mostrava um negro algemado sendo assassinado. Exatamente. E aí essa exposição, ela retratava exatamente o genocídio da população negra. Então esse tipo de prática, de atitudes é que nós devemos combater. E eu acho que a Câmara, o Congresso Nacional, não pode deixar isso impune, porque ele é um deputado federal. Para mim, na minha concepção, é uma quebra de decoro. Ele precisa ser responsabilizado por isso, porque ele precisa dar exemplo, porque se a sociedade vê um deputado que tem um foro privilegiado fazer o que ele fez, agir da forma como ele agiu, então a gente vai ficar numa situação difícil se o Congresso, se a Câmara dos Deputados não tomar uma posição exemplar para mostrar para a população brasileira que o Estado brasileiro não permite esse tipo de atitude. E assim, no âmbito do município, você acha que carece assim, de uma lei municipal nessa questão do racismo, ou as que existem já são suficientes? Nós temos as leis que nós temos hoje, Paulo, elas são suficientes, sim. Nós temos leis que elas são até bastante rígidas. O que falta para a sociedade brasileira, mesmo, o que falta para a sociedade aqui, principalmente aqui na questão do Ceará, é se apropriar disso, se apropriar desse direito, se apropriar desse conhecimento, denunciar os casos de racismo, os casos de preconceito, porque muita gente, Paulo, não procura a justiça, não procura os órgãos competentes quando é vítima de crime, é por desconfiança e por falta de credibilidade das instituições brasileiras. Nós vivemos um momento de descrédito muito grande, e aí eu volto a repetir, e esse descrédito ele passa pelo papel que a polícia tem na sociedade brasileira hoje. Essa semana a gente estava discutindo que a polícia militar é um dos órgãos, uma das entidades que é mais racista que nós temos na sociedade hoje. Então, um dado preocupante é porque a polícia é que trata diariamente com as questões
que envolve os crimes, os preconceitos e as abordagens que a gente tem no dia a dia, que grande parte dessa população é a população negra. Então, a população negra se sente insegura, não tem uma segurança se aquela denúncia dele, se isso realmente vai ter algum êxito, se vai para frente, medo de ameaças. Então, todas essas questões, a gente precisa fazer uma discussão profunda sobre isso para que a sociedade possa se apropriar disso. Essas leis, elas estão aí, era para ser parceiras nossas dessas entidades. Então, a gente precisa se apropriar disso, o povo, a população negra precisa ter de volta essa confiança nas instituições. Isso depende um pouco também de cada cidadão fortalezense, cearense, que a gente se aproprie disso, denuncie, procure os órgãos competentes, procure a coordenadoria, procure as coordenadorias e as secretarias especializadas nisso, as delegacias que estão lá de prontidões para a gente receber essas denúncias. Mas a gente precisa que isso chegue até a gente. Exatamente. Agora, quando as mídias divulgam um caso de racismo, né, explícito ali, que está visível em todas as letras, você acha que isso é uma exceção da exceção ou é um pouquinho acima? Na verdade, existem alguns casos que ela acaba acontecendo, chegando na mídia, mas são casos, são dados muito pequenos. Grande parte dessas agressões não chegam a ser notificado. Nós vamos citar aqui vários exemplos aqui, não vou me alongar muito, mas a gente pode citar, por exemplo, nós tivemos vários casos, né, que foram denunciados tanto na sociedade, pelos movimentos negros, e também nós recebemos também casos que aconteceram. Não vou nem falar dos casos de casas, mas eu vou só falar um caso que foi mais evidente, que foi mais falado, que são os casos de racismo, de preconceito, que aconteceram dentro da Universidade Federal do Ceará. Então, é dentro de uma instituição federal em que o Estado ele fez muito pouco em relação a isso. Inclusive, a nossa coordenadoria acabou também enviando não só as pessoas que sofreram as agressões fizeram essas denúncias, mas a coordenadoria sensibilizada também com isso acabou manifestando o Ministério Público com relação a essa questão para que a gente pudesse dar uma resposta e a tal surpresa nossa. Entendeu? O Ministério Público arquivou a denúncia sobre a alegação de que a Universidade Federal do Ceará já tinha cumprido alguns requisitos que foram solicitados e que tinha se comprometido a que isso não acontecesse mais. Vocês queriam algo mais? Exatamente. A gente queria uma apuração e queria que a universidade se posicionasse, inclusive, para que não aconteçam mais casos iguais a esses. Porque está acontecendo esses casos de agressões e se a gente não tiver clareza, não tratar isso da devida maneira, da devida forma como ela deve ser tratada, daqui mais um dia é possível que aconteça não aconteça, mas é possível que aconteça um crime lá dentro sobre essas questões, né, de racismo, de preconceito, se a universidade ou se nós não tomarmos uma posição de como a universidade deve se portar diante desses casos. Muito bem, Sérgio, nós estamos nos aproximando do final. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais a respeito desse tema. A minha consideração final é que a gente, enquanto cidadão, enquanto cidadão fortalezense, cearense, e que essa data é uma data importante, que a gente possa fazer essa reflexão mesmo sobre 20 de novembro, em qual tipo de sociedade, qual modelo de sociedade que a gente quer construir para o futuro, que a gente quer construir para os nossos filhos, uma sociedade sem racismo, sem preconceito, sem intolerância, uma sociedade em que a gente possa respeitar o direito dos outros, o direito da sua religião, a sua cultura. Eu acho que essa é a grande questão hoje. A gente possa fazer essa reflexão e tentar construir uma sociedade melhor para a gente, para todos nós. Muito bom. Sérgio Granja, coordenador da Igualdade Racial da Prefeitura de Fortaleza, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho na coordenadoria. Muito obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza.
A emissora da Casa do Povo.